Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está chegando aqui no Salão de Bronze. Seja muito bem-vindo, caso você ainda não me conheça. Meu nome é Vitor, sou um dos apresentadores aqui do Salão de Bronze e hoje eu vou estar dando um tutorial de como se jogar o card game Flesh and Blood, um jogo que está crescendo bastante no Brasil e com certeza já está entre os meus favoritos de todos os tipos de jogos, não só card games. Deixo aqui como um prefácio que eu não estou fazendo esse tutorial por achar que eu sou melhor do que qualquer um dos outros pessoas que tem vídeos aqui no YouTube ensinando esse conteúdo, porque eu sei que tem tutoriais muito legais e completos, mas também para trazer esse jogo diante da minha comunidade, das pessoas que me conhecem, também trazer aquele entretenimento característico aqui do canal. Vou deixar também um comentário antes que alguém faça uma percepção. Você vai notar que essa janela aqui vai estar escura agora, mas durante o vídeo, em alguns momentos vai dar para perceber que vai estar dia. O que acontece é que eu estou gravando isso aqui alguns dias depois do vídeo, porque eu tinha gravado meio na hora que eu tinha acabado de acordar assim, não tava 100%, dei as informações corretas e bacanas, mas faltou aquela energia legal e algumas coisinhas ficaram faltando. Então vou tentar aqui, se você vê o fundo preto, sou eu alguns dias depois aqui revisando o vídeo, querendo adicionar umas informações importantes que eu achei. Então é isso, espero que você aproveite esse conteúdo e venha se juntar a essa comunidade do Flesh and Blood do Brasil. Ou de outros países, né, sei lá. Estamos aqui no Tabletop. Bom, como é que funciona o Flesh and Blood? O que é esse jogo? O Flesh and Blood ele é um jogo que ele vai estar simulando uma batalha entre dois heróis. Os heróis aqui eles vão funcionar como classes de RPG, onde cada um vai ter uma... Eu acho que é errado dizer que uma função específica, porque afinal eles não vão estar interagindo uns com os outros ainda. É possível que eles interajam, aliás, é possível e esperado que eles vão interagir uns com os outros para se ajudar mais pro fim desse ano, quando for lançado a edição PvE, e daí eu pretendo também trazer um tutorial de como jogá-la. Enfim, eles vão funcionar de maneiras diferentes. Alguns heróis vão buscar vencer, deixando seus ataques muito poderosos, que seriam as estratégias Goltol. Outros vão querer fazer muitos ataques no mesmo turno, a ponto de que a pessoa vai ter que gastar todos os recursos dela para bloquear e ainda assim acabar tomando dano no fim do turno. Então, você vai conhecer os classes aqui do jogo, assim como os talentos, né, que seria tipo o Ninja Dracônico, o Guardião Elemental, entre outras que a gente tem aí no jogo, conforme você for jogando. Então nesse jogo você vai estar jogando com o seu personagem. Aqui a gente tem a Aira, por exemplo, cujo segundo ataque bate um pouquinho mais forte. Ela tem 4 de intelecto. Intelecto é o valor de cartas que você compra no final da sua rodada. E o outro lado ali, aquele verdinho, é a vida da personagem. Quase todos vão ter 4 e 20 nesses valores, mas existem exceções. Acabei de comentar aqui que o personagem vai tipicamente ter 20 de vida e 4 de intelecto. Isso é o comum, na verdade, no formato Blitz, que é o formato mais comum jogado no Brasil. Ele é um formato mais rápido, onde se joga com os heróis jovens, como esse aqui. Já no formato clássico construído, que é um formato mais longo e tipicamente mais competitivo também, você joga com os personagens adultos que vão ter 40 de vida. Outra diferença é que no Blitz o baralho tem 40 cartas e no clássico construído ele vai ter no mínimo 60, mas eu acho que ele pode ter até 80, algo assim, e ter um sideboard ali misturado. É uma coisa um pouco mais complexa, não funciona exatamente como sideboards de outros jogos, mas a gente pode comentar sobre os formatos específicos em um outro vídeo. A gente vai ter também armas aqui, podem ser usadas para determinadas coisas, assim como outros equipamentos que vão estar aqui com você durante a partida. Ok, mas como é que funciona esse jogo? Não adianta muita coisa eu introduzir que você vai comprar um número de cartas, que você tem uma vida aqui. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é tirar todo o valor de vida aqui do seu oponente. Então reduzir esse 20, esse frequentemente 20 a 0. E as cartas elas vão ter uma estrutura muito interessante, porque as cartas elas vão servir como todas as coisas no jogo. Por exemplo, não vai ter um recurso de mana nesse jogo, uma carta como um terreno do Magic, por exemplo, uma energia do Pokémon que vai gerar energia para que outra seja feita. Isso está embutido nas próprias cartas. Assim como também tanto o ataque quanto a defesa vai ser usado com as mesmas coisas. Então toda ação que você toma no jogo, toda decisão que você toma no jogo, você vai estar escolhendo de que forma usar uma carta que pode ser usada de todas as diferentes maneiras. É mais fácil explicar aqui mostrando as próprias cartas, né? A gente tem aqui a carta Chute Voador. Da carta Chute Voador, ela tem aqui na esquerda o valor de recurso dela, que é o quanto recurso ela gera. Aqui a gente tem o custo dela, que é o quantos recursos dessas bolinhas vermelhas ela precisa para ser feita.
A gente tem aqui o quanto ela causa de dano, porque ela é um ataque, e quanto ela bloqueia, porque ela pode ser utilizada para bloquear como a grande maioria das cartas, apesar de que vão ter algumas que não podem. Vocês vão reparar que todas as cartas aqui em cima, elas vão ter uma faixinha colorida, vermelha, amarela ou azul. Essa faixinha colorida indica, na verdade, e a gente chama exatamente isso de a cor da carta, porque não vai ser necessariamente só a diferença de que elas geram recursos. As cartas vermelhas geram vermelho, geram um vermelhinho de recurso aqui, as cartas amarelas geram 2 recursos e as azuis geram 3 recursos. Mas por que eu estou dizendo que não necessariamente isso quer dizer que é a única diferença? Porque além de mudar o valor de recurso, ela também vai mudar o quanto essa carta causa de dano, às vezes o quanto ela bloqueia, às vezes vai mudar algum efeito da carta, além de que vão ter cartas que interagem no sentido da Dromai, por exemplo, que diz que você pitchar uma carta vermelha faz algo diferente do que você pitchar as outras. Então, é sim sobre o recurso principalmente, mas isso vai afetar a carta, e quanto mais recurso a carta gera, tipicamente ela é mais fraca. Por exemplo, Brutal Assault vermelha, ela bate 6, a Brutal Assault azul bate apenas 4. Introduzindo isso, vamos comentar o que isso quer dizer aqui no cenário prático. Supondo que eu tivesse essas 3 cartas aqui, eu poderia no meu turno pitchar a Brutal Assault, já vou explicar o que é pitch, mas assim, utilizar esses recursos da Brutal Assault para jogar ambas as outras cartas. Ou caso, por exemplo, eu tivesse bloqueado com essa Brutal Assault, eu ainda teria 2 daqui para usar nessa. Ou eu poderia usar essa para jogar essa, utilizando esses valores daqui de cima. Isso pode ficar um pouco confuso, mas eu já dou alguns exemplos. Como é que vai funcionar então um turno de Flesh and Blood? Antes de a gente ir para isso, eu quero comentar também que existem alguns tipos de cartas. A gente tem as cartas de ataque, né, que são o pão com manteiga desse jogo, onde a gente vai estar colocando elas aqui para ameaçar nosso oponente, forçar que ele tenha que usar cartas da mão dele. Mas a gente tem heróis que não usam ataques, ou usam poucos. A gente tem ataque, defense e reactions, que são cartas que podem ser usadas especificamente quando você está atacando ou quando você está bloqueando com uma carta após usá-las. A gente vai ter instantâneas aqui, que podem ser usadas a qualquer momento, em resposta a outros, de uma forma parecida com outros jogos que tem cartas de velocidade instantânea. Esse aqui, por exemplo, diz que você ganha 3 de vida, pagando nada. A gente vai ter auras, que são cartas que ficam em campo fazendo algum tipo de efeito. Aqui, por exemplo, o Burn Demol causa dano arcano, que é um tipo de dano que só pode ser bloqueado com equipamento específico. A gente tem aqui as cartas de ação, que são cartas que vão fazer alguma coisa que não seja necessariamente o ataque. Por exemplo, aqui ela vai criar alguns aliados, outras cartas podem acabar deixando seus ataques mais fortes, entre outras coisas. Ok. Agora sim, como funciona um turno de Flesh and Blood? Deixa eu colocar essas cartinhas que estão aqui na mesa na minha mão, para que a gente possa explicar. O Flesh and Blood, a princípio, ele é dividido aqui em algumas zonas. A gente vai ter aqui o nosso baralho, aqui em cima um cemitério. A gente vai ter aqui nossos equipamentos, as nossas armas, nosso personagem. Aí, essas aqui são as zonas meio que você já esperaria que tivesse no jogo, certo? Assim como a zona de banidas aqui embaixo. Mas a gente tem algumas zonas aqui que são muito únicas do Flesh and Blood, que são a zona de arsenal e a zona de pitch. O que é a zona de pitch? O pitch é essencialmente o ato de você, entre muitas aspas, descartar uma carta nesse localzinho aqui e colocar ela sobre esse espaço para que você possa jogar outra. Então vou colocar aqui, por exemplo, que eu vou pitchar esse Brutal Assault, gerando esses 3 recursos da carta, para poder jogar esse Flying Kick, que custa 2. Assim também deixando eu aqui com um recursinho sobrando. O Flying Kick então vai estar batendo 5. Esse recurso vai estar aqui. Eu teria, por exemplo, na minha carta, mais uma carta aqui que custa 0, que eu poderia utilizar para deixar esse ataque mais forte em seguida. Por que eu coloquei que você pitcha entre muitas aspas? Porque realmente, você pitcha, você vai estar jogando isso aqui. Eu já vou explicar um pouco mais sobre a questão do combate, porque ela tem suas especificidades. Mas quando você está pitchando uma carta, ela não vai ser jogada no seu cemitério, então ela não vai ser descartada. É por isso que eu recomendo, porque eu já vi muitas pessoas que jogam falando, vou descartar essa carta para jogar essa outra carta. Eu não recomendo que você utilize essa terminologia, porque a gente tem habilidades de descartar no jogo, que são as habilidades que vão colocar a carta no cemitério. A maioria das pessoas que eu convivo falam pitch, né? Vamos pitchar essa carta, que é o termo em inglês, porque o jogo ainda não tem uma tradução em português para a gente saber qual seria o termo oficial que a empresa traria aqui pra gente. Então,
Mas como eu vi pitear, se vocês conhecerem outras maneiras de chamar essa ação, que também não deixe confusão em relação a cemitério e outras coisas, deixa nos comentários, que eu acho que vai ser muito valioso sabermos as outras coisas que estão sendo utilizadas para se referir a isso por enquanto. Mas ok, a gente explicou o pitch, é o pitch que vai funcionar para gerar os recursos, que quase todas as cartas vão precisar que você pague alguma quantidade. Algumas vão ser 0, 1, 2, mas isso vai variar. A gente tem também aqui os efeitos das cartas, que aqui diz que uma vez por turno, por exemplo, a carta pode pagar um recurso para atacar com o Go Again. Chegamos nesse assunto agora, o Go Again. Inclusive as cartas que estão aqui nos seus equipamentos, a menos que seja dito que elas vão destruir, elas vão atacar, por exemplo, e voltar, ou elas vão gerar o efeito dela e continuar gerando, mas muitas vão dizer aqui, tipo, destrua esse equipamento. Os equipamentos são basicamente efeitos que você tem acesso a qualquer momento do jogo, contanto que se encaixe com o que está escrito ali. Se for uma ação, você tem que jogar na sua fase de ação, se for um ataque, é na fase de ação também, mas se for uma instantânea, pode ser a qualquer momento. E a única diferença é que eles vão estar aqui e só vão para o seu cemitério se você tiver alguma coisa neles que diga que eles são destruídos. Ok, eu comentei sobre essa coisa da fase de ação. O turno se divide em algumas fases. Você primeiro tem o início do seu turno, que é só o fato dele iniciar, mas eu falo que ele é uma fase também porque seria como se fosse uma manutenção, né? Um momento em que, ok, começou o turno, então se tiver alguma carta que diz no começo do seu turno, destrua essa carta, então ela acontece antes da fase de ação. Ou melhor, provavelmente vai ser no começo da fase de ação, né? Que é o início do turno também. Não sei se tem uma diferença. Sou o juiz de level 0 só, então não confio em mim. Começou a fase de ação, é o momento em que você pode jogar as suas cartas, onde você também vai atacar. Após a fase de ação, a gente tem mais um momento, que é a fase de arsenal, depois a fase final, né? O momento em que a gente passa. Isso pode parecer algo super simples, mas que na verdade dentro da fase de ação é uma coisa muito complexa e que vai envolver diferentes etapas. Por exemplo, quando a gente está aqui na fase de ação, a gente vai querer realizar algumas coisas. Agora eu vou entrar para comentar como é o combate do jogo. Digamos que eu pitei Brutal Assault e eu fiz essa carta, Whirling Mist Bloom. Whirling Mist Bloom bate 2 e ela tem aqui na carta um efeito dela, se ela bater a segunda ou mais e ela tiver na segunda ou mais Chain Link, já vou explicar o que é isso. Compre 2 cartas e Go Again. É muito relevante que eu explique o que é o Go Again. No Flesh and Blood a gente tem um recurso com a gente, além dos recursos vermelhinhos, que é o recurso do ponto de ação. O ponto de ação, ele é basicamente a sua permissão de fazer uma ação, é você dizer, tá, ainda é minha vez. Não é exatamente isso, mas o Go Again é uma habilidade que diz, depois que você usar essa carta, você vai repor o ponto de ação que você utilizou para fazê-la. Como é que eu sei que eu gastei um ponto de ação? As cartas aqui embaixo vão revelar seu tipo. Essa aqui é uma ação de ninja ataque. Então se está escrito ação aqui, ele vai gastar um ponto de ação. O Go Again diz que vai gastar o ponto de ação, mas logo em seguida ele vai ser devolvido para você assim que essa carta resolver. Por que simplesmente então eles não colocam um tipo de carta que não gasta esse ponto de ação? Porque existem ocasiões em que, por exemplo, antes dessa carta se resolver, antes de chegar nessa parte do Go Again, essa carta vai ser destruída, que é o exemplo que acontece com os dragões, mas enfim, não se preocupe com isso enquanto você está aprendendo a jogar. No momento que isso acontecer nos seus jogos, você vai ter mais facilidade para entender. Existem também cartas que vão te dizer ganhe um ponto de ação, no lugar de dizer Go Again, justamente para, tipo, se ela for destruída, você já ganhou aquele ponto de ação. Enfim, continuando, uma vez que eu coloquei aqui o Go Again, eu posso jogar uma próxima carta. Como eu havia gerado aqui 3 pontos de recurso com Brutal Assault, eu consigo jogar Flying Kick aqui com o ponto de ação que sobrou de Whirling Mist Bloom. Aliás, em ambos os casos, uma vez que você ataca, você não pode já em seguida chegar falando. Isso é inclusive uma coisa que eu já vi acontecendo. A pessoa fala, eu vou atacar com isso, daí eu vou atacar com isso, daí eu vou atacar com a minha arma. Cada ataque tem que ser resolvido de maneira independente. Então primeiro você vai declarar que esse ataque vai acontecer, a pessoa vai poder responder, fazer o que ela quiser antes que ele aconteça, e quando ele acontecer a gente vai para outra pessoa. Digamos que ela esteja aqui com essas cartas aqui na mão, já que elas já estão aqui fáceis. Provavelmente a pessoa vai ter 4 cartas na mão, visto que no momento em que ela passou para você, ela vai comprar no final do próprio turno. Isso é algo extremamente relevante no jogo, inclusive. Ok, ela viu aqui que eu estou ameaçando 2, ela tem algumas cartas aqui que bloqueiam 2, então ela vai bloquear aqui com o Wreak Damage. Ela vai dizer, eu bloqueio sua carta
e bloqueou 2, não tomou nada. Após o momento em que que eu passo a prioridade para ela bloquear, ela vai bloquear e dela vai passar a prioridade para que eu possa fazer as minhas reações de ataque. E aqui, por exemplo, eu queria muito que essa carta batesse, porque ela tem um efeito. Nesse caso, esse efeito não ia ativar, mas digamos que ela fosse ativar. Eu iria querer usar a minha reação de ataque. No caso, a carta ganha mais 1. Então de 2 foi para 3 e essa carta bateu. Essas coisas de bater, a carta causou dano ao oponente. Eu tô deixando isso bem claro porque vão ter muitas cartas que vão ter on-hit effects, que são efeitos que são causados ao jogador oponente ou a você no momento em que essas cartas batem. Então, se essa carta bater, compre um card. Se essa carta bater, o oponente cria um token que vai impedir ele de jogar no próximo turno, coisas assim. Isso não existe, tá? Mas eu exagerei em um outro que tem. E daí a pessoa que está desse lado tem a oportunidade de fazer uma Defense Reaction. Defense Reaction são um tipo de carta que eu até apresentei ali mais cedo, que faz basicamente isso. Ela adiciona block aqui, né? Então esse valor da direita dela, quando ela é uma Defense Reaction, ele conta. Então ele pode defender mais do que a pessoa esperaria e fazer alguns outros efeitos. Vão ter Defense Reactions que dizem, por exemplo, ela bloqueia mais 4 e quando você bloqueia com ela, você pode jogar uma carta da sua mão para o seu baralho e comprar outra, por exemplo, para tirar uma carta que não estava tão legal ali. É importante eu ressaltar também que os equipamentos podem ser usados para bloquear. Cada um deles pode bloquear uma carta por Combat Chain, só que cada um deles também vai se comportar de maneira diferente ao bloquear. Alguns deles vão simplesmente quebrar no momento em que você bloquear com eles, outros vão receber marcadores -1, que vão tornar eles mais fracos para bloquear, e outros vão receber esses marcadores -1 e ao chegar a 0 vão ser completamente destruídos e tirados ali, jogados para o seu cemitério. Então é isso, você vai ter essas oportunidades de reagir. Uma vez que tudo isso seja completo, ok, você pode realizar outro ataque. Lembra que eu falei que esse efeito aqui não ia ativar? E esse efeito não ia ativar por conta de um esquema chamado Chain Link. O Chain Link é o quê? Quando você está jogando Flesh and Blood, você tem essa área aqui do meio do campo de batalha nos seus playmats. Não, se você está usando playmats oficiais vai ter, senão você vai ter que imaginar que isso aqui está lá. Isso aqui é a corrente de combate. Quando eu realizo um ataque, por exemplo, digamos que eu paguei o Brutal Assault, e daí eu coloquei essa espadinha aqui, essa espadinha que está batendo, ela é o primeiro Chain Link, o primeiro elo da corrente de combate. Então eu estou batendo com ela igual alguém. Usei o meu outro recurso aí sim para jogar essa carta. A partir desse momento aqui, essa espada foi o primeiro Chain Link, essa é a segunda. E aqui ela diz que se ela for o segundo ou mais, aí sim ela vai ter esse efeito de se irritar a comprar 2 cartas. Inclusive essa é uma carta muito boa agora que eu parei para pensar sobre isso, mas ela realmente é uma especialização dessa personagem. Então é basicamente isso, você vai contando, porque vão ter cartas que dizem, por exemplo, se for o quarto Chain Link, então tem que ser 4 ataques que você usou. Mas é algo muito importante de eu salientar aqui, é que se você joga uma ação, ou você usa um equipamento que é uma ação, ou qualquer outra coisa do tipo, sem ser instantânea, entre esses ataques, essa corrente de combate é fechada. Imagine que o seu personagem está ali fazendo um combo na outra pessoa, ele está acertando vários golpes sequencialmente. E se ele para, por exemplo, para recarregar a energia dele, ou para pegar uma coisa ali que estava no bolso, ou qualquer coisa assim, nesse momento ele meio que parou de bater. Então ele fechou essa corrente de combate, esse flow de golpes e tudo mais. É a lógica mais fácil de a gente entender como é que isso aqui funciona. Você fechar a corrente de combate quer dizer que você parou de atacar naquele momento e as cartas já vêm para o cemitério, tanto as que atacaram as que defenderam. Mas é relevante eu dizer para você que isso não quer dizer que o seu turno acabou. Você pode começar outra corrente de combate após ter fechado uma. É só que alguns personagens, como é o exemplo aqui da Aira, que é uma ninja, vai se beneficiar muito de atacar todos os seus ataques numa corrente de combate única, porque vai deixar eles mais fortes muitas vezes. Então é basicamente assim que se funciona o combate. Algumas cartas atacam, outras defendem. Eu posso trazer depois alguns vídeos de gameplay aqui para o canal para que vocês possam ver isso acontecendo. Mas é dessa maneira que o jogo vai basicamente rodar seu combate. Após a fase de combate, então, as cartas já vão estar aqui no cemitério e tudo mais. Você vai poder fazer algumas ações, se sobrar pontos de ação. Geralmente não vai, porque é o seu último ataque, você vai querer jogar como aqui é o Flying Kick, que ele é um ataque bem forte, mas que não tem o Go Again.
Então ele encerra o seu turno, basicamente. Não encerra, na verdade, você vai fazer isso, você vai estar com 0 pontos de ação, você vai olhar para o seu oponente, vai falar que você passa a sua prioridade para ele. Ele vai anunciar se ele vai ou não fazer alguma coisa antes do fim do seu turno. A partir desse momento você pode declarar que vai passar, né? A pessoa pode reagir ao seu passar ou não. E o que acontece em seguida é que você tem agora a outra parte que eu falei. A parte do pitch aqui, no final do turno, ela vai voltar para o baralho. Mas antes de ela voltar para o baralho, a gente tem mais um momento importante dentro do jogo, que é o momento de arsenal. Você, como eu comentei, tem um valor de intelecto. Ao final de todo o turno, você vai comprar até ter esse valor de intelecto. Então, mesmo que eu, por exemplo, tenha... Se eu tiver 2 cartas, eu vou comprar 2 cartas ali do meu baralho para que eu fique com 4 cartas. Se eu tiver 1 carta, eu vou comprar 3 cartas para que eu fique com 4. Esse valor da mão é importante, porque você pode colocar uma carta no arsenal no final do seu turno. Então nem sempre você quer, porque a lógica que você pensaria é, nossa, eu tô batendo aqui com a minha mão inteira, eu não quero que sobre uma carta, porque no final do turno a minha mão vai ficar lotada de novo e eu vou ter meio que perdido uma carta que eu poderia ter comprado a mais. Isso só não é verdade porque você tem essa zona de arsenal, que é um lugar onde se você sobrou uma carta na sua mão, digamos que eu fiz aqueles ataques, eu falei, tá, não foi necessário usar essa defense, essa ataque reaction. Eu posso vir no final do meu turno, colocar ela aqui, e daí ela não vai contar como sendo uma carta da minha mão. E daí, ela vai ficar ali guardada na minha zona de arsenal virada para baixo. Meu oponente não sabe o que tem ali. Ele sabe que é como se fosse uma carta a mais da minha mão, mas você só pode ter uma única carta aqui. É muito importante também mencionar, e é um erro que eu vejo acontecendo muito, que não é legal você misturar a carta do arsenal na sua mão enquanto você está pensando na sua jogada ou qualquer coisa do tipo. Pegue ela, levante e coloque de volta no lugar. É muito importante que ela fique nessa zona separada do restante das cartas, porque a carta que está no seu arsenal, ela não pode ser usada para gerar recursos e nem para bloquear. Então é importante que a gente saiba que aquela ali é a mesma carta. Inclusive, uma estratégia muito importante é você sempre pensar em só colocar no seu arsenal aquilo que você tem certeza que você vai jogar e que vai ser valioso para você no jogo. Mencionado isso, eu devo contar para você também que essa carta aqui do pitch, ela vai ser virada para baixo e colocada debaixo do seu baralho, uma vez que essa parte do arsenal tiver acontecido. Isso aqui tudo acontece no passe do seu turno. É importante eu falar isso porque o seu oponente não pode falar, tá, agora que você colocou uma carta no arsenal, vai reagir a isso. Isso não pode acontecer. Então, no momento em que ele passou a prioridade para você, essas ações vão acontecer sequencialmente. Você pode colocar a carta, então comprar e tudo jóia. Tranquilidade total. Eu basicamente expliquei para você agora como é que é um turno de Flesh and Blood. Existem especificidades, eu posso trazer o episódio 2 aqui para comentar, por exemplo, sobre coisas mais avançadas, como habilidades que são Dominate, ou cartas aqui como os aliados, entre outras coisas. Assim como explicar algumas coisas específicas, tipo o que é Quell, o que é Arcane Barrier e outras coisas mais avançadas, mas eu acho que para o básico do jogo isso aqui já funciona. Antes que eu encerre o vídeo dizendo que você já aprendeu tudo, eu posso imaginar que apesar que isso aqui ficaram tudo como informações muito condensadas e que não necessariamente fazem sentido de um ponto de vista de jogo. Então eu vou lembrar vocês que existem os equipamentos, eles estão aqui, mas a Aira, que é o deck que você vai ganhar de presente da sua loja da primeira vez que você for jogar esse jogo pessoalmente, a Aira, ela não vem com equipamentos junto. Você pode montar um deck dela com equipamentos, isso não é um problema, mas só mencionando que ela não vem. Esse deck da Ira é muito bom sim para você aprender a jogar o jogo e com poucas modificações você consegue levar ele também para os torneios da sua cidade. Mas da forma que ele vem na caixa, ele não é teoricamente legal para torneios. Ele tem algumas cartas a menos e no Blitz você só pode ter 2 cópias de cada carta e nesse baralho vem algumas cartas com 3 cópias. Mas com uma outra modificação, pedindo ajuda para alguém da sua loja, pegando umas cartas emprestadas ou comprando cartas de pouquíssimos centavos, você já consegue fazer ele rodar super legal e a Aira é uma personagem muito forte. Eu vou fazer aqui um exemplo de uma primeira rodada, eu acho que eu joguei uma carta fora, meu Deus do céu. Só fazer aqui um exemplo de uma primeira rodada do jogo, para que possa deixar bem exemplificado como isso funciona. Vamos lá. Nossa, Deus do céu. Deu ruim, pronto. Temos aqui outra Aira pra gente. E vamos simular uma rodadinha entre as duas. Essa Aira aqui vai comprar 4 cartas.
4 cartas aqui na mãozinha dela. E a gente também vai comprar 4 cartas. Ok. Você vai rodar um dado com seu oponente para ver quem começa. Como eu mencionei, você compra cartas no final do seu turno. Isso é muito importante. Com exceção da primeira rodada. Na primeira rodada, o jogador que estiver atacando vai atacar, a pessoa vai poder defender e daí os dois vão comprar. Depois desse momento, todo mundo vai comprar só no final do próprio turno ou quando alguma carta mandar que você compre uma ou 2 cartas. Por que é interessante eu comentar isso agora que a gente vai exemplificar a partida? Porque o Flesh and Blood ele é um jogo onde continuamente você vai estar tendo que decidir se você vai querer ter mais recurso na hora de defender ou de atacar. Você vai ter que saber administrar, porque quando chegar na sua vez, você já vai ter defendido. O jogo funciona dessa forma. Então, é algo que você tem que pensar enquanto você está atacando. Aqui, por exemplo, a gente tem os Time Kicks e esse Red Jab. Ok. Digamos aqui que eu vou fazer o pitch aqui com esse Lantern Press, gerando 3 recursos para que eu possa... Aliás, eu não posso fazer isso ainda, calma. Uma observação, porque o meu pensamento inicial foi, eu vou bater com esse Flying Kick. Se você observar, ele não tem Go Again, então se eu bater com ele, meu turno acaba. Digamos que eu queira bater então primeiro com a minha espada, ó, que ela tá ali. Vou bater, pagar 1, vou bater com ela. Meu oponente vai declarar os blocos dele. Ah, é 1 de dano só, mas é a primeira rodada. E eu não gostei da carta que eu comprei aqui. Aliás, eu coloquei para os dois comprarem igual porque eu esqueci de reembaralhar o baralho. Tudo bem. Então aqui, o oponente resolveu que ele vai bloquear porque ele não está confiando que eu vou conseguir dar muito dano nesse turno. Ok, agora sim que eu pitchei para fazer a espada, eu tenho 2 recursos aqui sobrando. Vou bater 0, vou pagar 0 aqui para bater com o Go Again, 1. Meu oponente já está decidido que ele não quer enfrentar, que ele não está ligando tanto de gastar cartas na mão, então ele bloqueou mais 1. E com esses 2 recursos que sobraram aqui, porque eu paguei só 1 para a espada e os outros 2 desses 3 gerados eu ainda não usei, aí sim eu vou jogar um Flying Kick. Então é assim que você pensa no seu turno, você tem que ver cartas que tem Go Again, colocá-las antes, tentar guardar cartas que são fortes para o final, para depois que seu oponente tiver gastado recursos dele e tudo mais. E daí, digamos que ele veio aqui e bloqueou com tudo. Ok, todas as cartas aqui que foram usadas, elas vão para o cemitério e a gente vai começar um próximo turno. Nesse turno, ambos os jogadores que estão aqui vão comprar. Essa carta aqui que foi usada para pitchar vai para o fundo do meu baralho. E daí, a gente continua a partir disso. Como eu terminei a rodada com o Flying Kick na mão, eu vou colocar ele no meu arsenal. Assim eu tenho uma carta a mais para mim usar no meu próximo turno. Agora, ambos compram 4. Todo mundo gastou todas as cartas ou colocou ali. E perfeito. Temos aqui a mãozinha do nosso oponente. Agora sim, nosso oponente vai atacar. Então a gente tem aqui uma carta com Go Again, aqui ele tem uma que diz que se eu tenho menos vida que o meu oponente ela ganha Go Again, mas isso não é o caso. Então o que eu provavelmente vou querer fazer aqui é bater com uma Red Jab, aí eu vou pitchar Brutal Assault, bater aqui com a minha espadinha, aliás, vamos lá, bati com a Red Jab. O que eu aqui, o jogador inicial, vou bloquear agora? Pô, Red Jab é um só, eu vou tomar, eu fui 18 de vida. Não vou marcar isso aqui porque eu acho que não tem necessidade, mas enfim. Fui a 18 de vida. Aí a pessoa vai bater com uma espadinha piteando Brutal Assault. Pô, é mais 1 só? Então eu vou tomar. Fui a 18 de vida. Aí chegando no final do turno, ela fala, tá bom, agora eu vou bater então com Scar for Ascar. Aí já é 4 de dano que tá vindo na minha direção. Isso eu já não acho que é legal eu tomar. Então eu vou aqui bloquear, por exemplo, com essas 2 cartas aqui. Então eu vou bloquear com essa e com essa, um total de 4 de defesa para não tomar. Aí essa outra jogadora aqui já não tem mais muito o que ela fazer, ela coloca essa carta no arsenal, coloca o Brutal Assault que ela pitchou lá no fundo do baralho e ela vai encerrar a rodada dela. Nesse momento, ela vai comprar 2 cartas se eu não fizer nada no turno dela. Aliás, opa, fiz uma cagadinha. Ok, ela encerrou aqui a rodada, certo? Colocou essa carta no arsenal, esse Brutal Assault lá no fundo. E daí ela vai comprar as suas 4 cartas. E no momento em que ela passar para mim, eu não vou comprar 2 cartas agora. Acho que começou meu turno, eu tenho 2 para jogar. Então, provavelmente aqui, o que eu posso fazer? Eu tenho um Flying Kick,
e eu tenho aqui um Scar for Ascar. Eu vou bater com o Scar for Ascar, que ele diz que se eu tenho menos vida eu ganho igual a alguém, então eu tô ganhando igual a alguém, meu oponente vai ter que bloquear, ele vai bloquear ou não bloquear. Aí eu posso pitchar o Lunging Press para bater primeiro com a minha espada, então causar mais 1 de dano, ele pode bloquear ou não bloquear, e daí bater com a carta que estava no meu arsenal. Então, esse jogo é muito sobre você conseguir tirar dano e apresentar ameaças ao seu oponente na rodada com aquilo que sobra da sua mão depois que você bloqueia. Senão, realmente, todos os turnos seriam muito fortes se você comprasse no início. E essa dinâmica que vai e vem é uma das partes mais legais do jogo. Se isso for do interesse de vocês, eu posso trazer um segundo vídeo. Eu acho que isso aqui já explicou bem a dinâmica principal de ataque e defesa. A gente tem personagens específicos que fogem disso, eu posso comentar a respeito desses assuntos também. Mas se for do interesse, eu trago aqui então um vídeo um pouco mais avançado, falando de as dinâmicas especiais, como Dominate, que é o que você pode bloquear só com uma carta, Intimidar, outras coisas que são interessantes e talvez palavras-chave que sejam importantes os jogadores conhecerem. Mas a princípio é você lembrar disso. Você tem que ter igual alguém para bater de novo. Você vai usar as cartas para gerar recursos e bloquear e atacar, e uma coisa de cada vez. E você só compra no final do seu turno, com exceção da primeira rodada. Espero que isso seja legal. Outra coisa que eu pretendo trazer em breve também sejam opções para se jogar esse jogo online. Ele é um jogo, como a empresa coloca, né? O nome do jogo é Flesh and Blood, porque eles querem que seja um jogo jogado presencialmente. Mas eu sei que nem é todo mundo que vai ter um amigo presencial que consegue jogar isso, que mora numa grande cidade, especialmente porque a gente está no Brasil, então eu posso trazer um jogo ensinando vocês como jogar online, no Tabletop Simulator, no Talishar, que é a plataforma mais usada, entre outras coisas e informações de onde você pode encontrar uma comunidade para poder estar jogando Flesh and Blood. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo e tenha despertado o seu interesse no jogo. Caso tenha ficado alguma dúvida, fica à vontade para deixar ela aqui nos comentários ou sugestões para futuros vídeos. Se você gostou desse conteúdo, por favor deixa sua curtida, se inscreve no canal, pode até ativar o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos e segue a gente nas redes sociais. O Soneto tem um Instagram próprio, tem também os dos nossos membros, que vai estar tudo aqui na nossa descrição, e tem também o nosso canal da Twitch, onde a gente realiza aí a streamação algumas vezes ao longo da semana. Cola por lá para conversar com a gente ao vivo e trocar ideias sobre qualquer assunto, tanto do Flesh and Blood quanto de outras coisas. Agradeço muito a sua presença aqui, a sua atenção até esse momento e vou me indo. Um grande beijo a todos.